Entonces, yo le decía, la iglesia, templo, puede que um dia deje de existir, e um dia vá deixar, porque Jesus dijo, não quedará pedra sobre pedra. Ayer eu fui a cortar-me o pelo, e estava platicando eu com a senhora que me estava cortando. E ele começou a perguntar que era o que eu hacía. Eu disse, sou pastor de uma igreja. E começou a falar da igreja. Ele disse, hace muito que eu não congrego, porque eu iba a uma igreja antes da pandemia, vino a pandemia e a igreja se cerrou. Essa igreja já não existe mais. Aí você dirá, o bispo, pero você recém leu que as portas do inferno não prevaleceriam contra da igreja, e a igreja é essa que? A igreja que? Se cerrou. Pero agora você vai entender por que a igreja se cerrou. Porque Jesus disse que o inferno não prevaleceria, pero também lhe deu que lhe daria, que ele deu a Pedro, que lhe daria a ele que? Uma chave. Claro que esta chave é simbólica. Essa chave significa a ação do ser humano. ¿Se me explico ou não? Então, o inferno não prevalece quando eu tomo esta chave e actuo de la maneira que a palavra de Deus me manda, me ensina, de la maneira que corresponde. Eu não estou criticando, eu só estou dando um exemplo. Aí eu disse para essa senhora, você é bem-vinda a nossa igreja quando você queira vir. Le di o teléfono, le mandei mensagem por teléfono, tenho seu contato, depois eu la vou chamar novamente para que ella visite a igreja. Em la pandemia, nós cerramos a igreja? Não cerramos. Há muita gente que se foi da igreja, bastante, e isso foi em todas partes. Essas pessoas se permitiram ser vencidas por el mal. É como que se elas hubieran tomado a chave e la hubieran tirado no rio, la hubieran escondido dentro de um cajón e disseram, não me preocupo mais com isso. Por isso o mal, o inferno, prevaleceu sobre a vida de eles. Por lo tanto, todas as promessas de Deus, ou as afirmações de Deus, são condicionadas à ação do homem. Entendeu ou não? Todas as promessas de Deus que são condicionadas a quê? À ação do homem, à ação do ser humano. Ou seja, Deus trabalha junto com o ser humano. Ou seja, eu hago e recebo, eu dou e recebo, eu siembro e cosecho. Se eu não hago nada, eu não tenho o quê? Se eu não abro a igreja, vendrá um ángel a abrir a igreja? Vendrá del cielo, pode que venga o obreiro ángel, pero não. Vendrá del cielo um ángel a abrir a igreja? Responda-me. Não vendrá. Se eu estou vendo que o mal está prevalecendo em minha vida, ou prevalecendo delante de mim, e eu, tendo a chave, não la ocupo, que vai passar? Não vai passar. Ojalá e fuera nada, pero vai passar. Vai passar o quê? Lo malo, o fracasso. Então, eu não estou criticando, repito, eu estou tomando como um exemplo. O pastor dessa igreja decidiu não abrir mais a igreja. Que passou com os membros dessa igreja? Se perderam, se foram. Quem sabe, alguns a lo mejor buscaram outras igrejas, pero seguramente a maioria não. Por causa da ação do homem, de nossa ação, de sua ação, você pode permitir ou não que o mal prevaleça. Então, quando Jesus disse, o inferno não prevalecerá, era como uma garantia. É como neste país você vai entender de maneira clara. Este país é lleno de leis, correto? Sim ou não? Sim ou não? Pero se você não busca seus direitos, vão a tocar sua porta? Dizendo,
Eu vim aqui para dar-lhe seus direitos? Como funciona? Tem um no quê? Normalmente, a lei aqui se cumpre, correto? A vezes se tarda, pero normalmente se cumpre, sim ou não? Pero se cumpre como? Responda você. Não entendi. Uma vez, em la maioria de los casos, há que ser constante. Você sabe que a lei se cumpre, pero a lei não se cumpre que por si sola. A lei se cumpre quando eu estou buscando. Ou seja, eu estou fazendo valer mi direito. Assim é a Bíblia. A Bíblia se cumpre desta maneira. A Bíblia não se cumpre, preste-me atenção, porque eu oro. Há pessoas que oram, pero não actuam. A pessoa pede oração, e já disse para vocês e lo repito: se você me pede oração, com todo gosto e confiança. El viernes en la mañana havia uma senhora em la igreja de 92 anos. Ella dijo: pastor, o bispo, você pode orar por mim? Eu orei por ela, juntamente com as pessoas que estavam no serviço viernes por la mañana. Não sei se alguém aqui estava viernes por la mañana. Estava você, se acorda? Que oramos por la senhora. Com todo gosto vamos fazer isto. Esse não é o problema. Se você me disse: o bispo, você pode visitar minha casa, com confiança, você me pode pedir, eu vou visitar sua casa. Nós vamos aí. Pero você tem que tomar, há uma frase, isso não está na Bíblia, pero o bispo Clodomiro nos ha ensinado isso, é muito importante. Você tem que tomar uma postura, uma posição delante da circunstância e da situação. Jesus sigue dizendo, a Bíblia sigue dizendo, verso 21, desde entonces, Jesucristo começou a declarar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, sofrer muitas coisas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes e de los escribas, e ser muerto e ressuscitar al tercer dia. E tomando-lhe a parte, Pedro, o mesmo Pedro, começou a repreender-lhe, dizendo: não lo permita Deus, Senhor, isso nunca te acontecerá. Pero, volviendo-se ele, dijo a Pedro: quítate de delante de mim, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque não estás pensando em las coisas de Deus, sino em las de los que. Mira usted que interessante. Quem havia recebido a revelação do Espírito Santo anteriormente? Pedro, sim ou não? Alguns instantes depois, que le disse Jesus? Não, hombre. Entendeu? Se num momento ele permitiu que o Espírito Santo lhe revelara algo, em outro momento ele permitiu que sua carne, seu sentimento, se inclinara para o mal. E Jesus não foi como quem disse a apapacharlo, dizendo: ai, pobrecito Pedrito querido. Não? Jesus foi duro e disse: Satanás, apártate de mim. Ou seja, porque todos sabemos que Satanás, diabo, não queria que Jesus morresse na cruz. Assim como o diabo, presta atenção, o diabo não quer que você venha à igreja. Ele não quer. O diabo a vezes põe coisas, uma vez, e isso uno vai aprendendo com o tempo. Uno vai aprendendo com o tempo. Isso, eu estou ensinando para vocês algo, discernimento espiritual. Me acordo que eu estava um dia, não é nesta igreja, em outra igreja, mas na igreja, que somos pastores. Eu estava a ponto de sair para fazer o serviço, faltando 5 minutos, 3 minutos, mais ou menos, para começar o serviço. Sonou meu telefone. E quando eu ouvi quem me estava chamando,
eu dije, seguramente é um problema sério que há que solucionar. Eu fui tentado a tomar o telefone, mas eu dije não, porque eu não vou poder solucionar nada neste momento, só me vai quitar a paz e a concentração para o serviço que eu tenho que fazer. Então eu fui esse serviço, depois eu regressei a chamada para essa pessoa e disse, fulano, o que passa? Ah, passa isso, passa aquilo. Eu sabia que era problema. Pero a vezes o diabo ele põe problemas em la hora que uno tem que buscar a Deus. Por exemplo, não é uma crítica, eu estou falando isso para que sua fé seja madura. Se me entende ou não? Você está, por exemplo, a ponto de vir à igreja e de repente acontece algo. De repente acontece algo. Você empieza a sentir um dolor, alguém lo chama por telefone, alguém toca a porta de sua casa, o ninho tropeça, o perro se escapa. Acontece alguma coisa que parece normal, mas para que impida uno de buscar a Deus. Você tem que ter discernimento. Nós temos que ter discernimento. A vezes, repito, você me vai escutar falar isso todo o tempo, não é crítica. Há gente que chama, a vezes diz, ai, pastor, não vou à igreja hoje porque me duele o dedo. Estando em la casa e estando na igreja, não lhe vai doler igual? Então, venga à igreja. Se me entendeu ou não? Está entendendo? Pero uno vai crescendo e madurando e tendo o discernimento para poder dar combate a las fuerzas espirituales de maldad que actuam, porque o diabo ele tem que usar coisas e personas. Deus não usa personas. Usa ou não usa? Quando você chega à igreja, você escuta a palavra, então Deus nos está aqui usando, correto? Eu posso ser usado por el diabo? Puedo. E você tem que ter discernimento para isto. Por lo tanto, você tem que ser perseverante e entender. Eu tenho a chave, o inferno não pode quê? Pero el diabo tratará de impedir-me. Amém? Amém? Tratará ou não tratará? A pandemia não foi um intento? Alguns barraram os braços, correto? E outros disseram, eu sigo o quê? Adelante. Eu sigo adelante. Foi a decisão de cada quem. Quem creyó que o inferno não prevaleceria, o inferno quê? Não prevaleceu. Quem se derrou, o inferno quê? Prevaleceu. E, por último, Jesus disse assim, entonces Jesús, verso 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, se alguno quiere venir en pos de mí, niegue-se a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz no es el sufrimiento, pero otro día yo les explico. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, que provecho obtendrá um homem, e na mulher, claro, se gana o mundo inteiro, pero pierde sua alma. O que dará um homem a cambio de sua alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno que dice, según su conducta. Em outras palavras, lo que eu siembro, cosecho. Se eu dou, se eu siembro, se eu luto, eu venço. O bispo, a vez no lute é derrotado, não, com Deus não. Se eu luto, eu venço. Se eu persevero, eu alcanço. Amém? E se eu desisto? Pierdo. E se eu tiro a toalha? Pierdo.
O bispo, ok, como hago eu para não tirar a toalha? Entregue sua vida ao Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que fortaleceu a Pedro naquele momento. Depois ele se derrou. Entregue sua vida a Jesus, que é tão importante quanto a primeira e quanto todas as demás. Se você assim lo hace, as portas do infierno não vão a prevalecer em contra de sua vida. Graças a Deus.